You and I, we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu estou sozinha. O meu colega, o Fernando Castelo, foi para um evento externo. E aqui eu estou fazendo o programa justamente com o diretor e com o nosso convidado. E o nosso convidado, diga-se de passagem, se a gente já tem 16 anos em Parauapebas, é aproximadamente entre 16 a 15 anos que eu conheço. Ele, gente, homem lindo, este mocinho. E de toda a beleza que ele tem, ainda maior o grau da inteligência desse cara. É uma pessoa que faz valer uma rodada de conversa, faz valer a noite no boteco, faz valer sentar para conversar e gargalhar. Hoje a gente traz Josenilson. Obrigada, Josenilson, por estar aqui. Nossa, é tão legal. Depois de anos a gente reencontra, some e volta. Então hoje... A vida e seus ciclos, né? A vida e seus ciclos. O prazer é todo meu estar aqui. Realmente faz muitos tempos que a gente não se encontra para conversar. As gargalhadas ali, eu me lembro que muitas vezes não estava em mim o motivo, né? Estava sempre na sua dinâmica de como aborda alguns temas com a gente. Às vezes até nos deixa um pouco numa situação, né? Eu me lembro Você lembra daquelas brincadeiras da época que a gente se conheceu, ano de 2005, 2006? Sim, né? sim. Eu sempre fui muito tímido, né? Extremamente um rapaz muito tímido. Recatado. Uhum. E eu me lembro que você via, às vezes, alguns atributos e você... popularizava, gente, falava, e eu ficava falar. Constrangido, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito reservada, né? E aí, mas enfim, eu agradeço muito pelos outros elogios. Eu posso falar né? o tributo? Não, muito obrigado. Mas deixa ele acomodar, que aí depois eu falo o atributo. Fica aí a incógnita, né? Isso. Quem viveu naquele tempo já sabe quais são os atributos que eu dizia que era tão. Falemos no tão. Falemos no tão. Josenilson, a gente começa sempre nossos quadros comentando um pouquinho sobre a tua vida, a tua trajetória de vida, acadêmica também. Então vamos lá rebobinar no passado mais distante daquela época que a gente se encontrou. Falar do teu pai, que eu cheguei a conhecer. Falar da tua mãe, que eu também cheguei a conhecer. Falar da tua história de vida mesmo. Então, papo é seu. Então, história é longa, viu? Afinal de conta, apesar que não parece, mas eu já tenho mais de 15 anos, né? Uhum. Então, isso já dá bastante história. Mas teve um cantor, hoje falecido, um compositor, que ele retratou a minha história com muita maestria. Eu nem sabia, eu acho que ele fez pra mim, eu tenho quase convicção, né? Apesar que nós nunca nos conhecemos pessoalmente, mas ele compunha assim: eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. E que trago de cabeça uma canção do rádio, né, na época do rádio. É um antigo compositor baiano que dizia que tudo é divino, tudo é maravilhoso. Então, para mim, apesar das grandes dificuldades, tudo sempre foi muito divino. A minha vida sempre foi muito divina, sempre foi muito maravilhosa. Pai semi-analfabeto, terceiro ano do primário, mãe semi-analfabeta, segundo ano do primário, mas com os valores morais muito bem definidos, nos ensinava, olha, alguns dos valores são inegociáveis. Uhum. E não adianta, se você errar neles, você vai sofrer as consequências, porque a gente não negocia. Então havia um nível de rigidez, digamos assim, né, rigidez moral, em cima dos valores que nos eram muito bem postos, que eram inegociáveis. E hoje, olhando para trás, eu vejo isso como divino. Na época não parecia tão maravilhoso, porque a gente queria extrapolar um pouquinho, Sim. mas era como os nossos pais, né, meu pai e minha mãe, ele olhava para todos nós, os filhos. Nós somos 6, né, 2 homens e 4 mulheres. E era como eles nos olhavam. Então, assim... Inclusive uma é freira, né? Uma é freira, irmã Joselina, né, que é do convento Filhos do Amor Divino.
Isso. E fez 30 anos, se não me falha a memória, de vida religiosa. É uma pessoa que já tem uma jornada bem expressiva. Mas, assim, os meus pais sempre deixaram muito claro como é que eles queriam que nós vivêssemos. Então, assim, alguns valores, a fé. Meu pai sempre deixou muito claro. A fé e a fé católica é inegociável na nossa família. Nós somos católicos de convicção, de formação. E atuantes. Atuantes e assim, tradicionais. Os meus taravós eram católicos e vêm de lá para cá. E a gente segue e a gente entende que, assim, somos católicos. Faz parte da nossa identidade. Então, a fé é um valor inegociável. Meus pais não cogitavam a possibilidade da gente não ser católicos. E isso nos foi ensinado desde o ventre materno, ou talvez até antes. E aí, junto com a fé, alguns outros valores, né, que eram postos. Por exemplo, me lembro do meu pai, a honestidade é um valor familiar inegociável. Então, se nós chegássemos em casa com um brinquedo e meu pai não soubesse a origem, eu achei na rua. Ninguém perde um bem de valor e não sofre com isso. Volte e devolve lá na rua. Pai, mas achado não é roubado. Aqui nessa casa, se não tiver uma origem definida, é tido como roubo. Volte e devolve e quem manda sou eu. Nossa. E a gente voltava e devolvia e encerrou o assunto. Então, assim, nós já fomos criados sabendo que qualquer coisa que vem para nós tem que ter uma origem muito bem definida e muito bem compreendida por todos. E esse todos é porque meu pai representava todos. Então, nós fomos criados em cima de valores muito, muito bem postos, né? A alegria de viver, do encontro. A minha família em Paraupebas, pasme você, né? Não sei se você sabe dessa informação, mas nós temos muito mais que 25 anos que a gente se reúne uma vez por semana. Que agora são nas quintas-feiras à noite, há mais de 12 anos que é nas quintas-feiras à noite. Mas antes nos finais de semana, no domingo. E aí a gente alternava o dia. Toda quinta-feira a gente se reúne, gato, cachorro, papagaio, periquito, para conversar, às vezes também para rezar juntos, para comemorar os acontecimentos da semana, para partilharmos. É um dia que a gente não marca compromissos externos, é o dia da família, é nosso. Então, reúne todo mundo, cada um leva um prato, né? Eu cozinho divinamente bem, então eu sempre levo o melhor prato. Espero que meus irmãos não escutem isso, mas enfim. Que não seja em miojo, né, com ovo. Eu faço um ovo cozido na casca. Nossa. Delícia. A água é maravilhosa. Mas é isso, esse é um pouco do Josinilson, da origem, né? Meu pai, ele partiu desse mundo de uma maneira muito, muito abrupta, né? Foi um momento muito desafiador. Eu acho que ali foi o momento que eu tive as minhas forças, os meus limites testados, né? Porque foi um acidente, né? Uma vaca atacou ele e eu no pasto, e eu só sei mexer com vaca se ela estiver no prato frita. Nunca fui do campo, eu sempre fui pardal, sempre fui da cidade. E ela dilacerou meu pai, né? E em função dessa dilacerar, ele ficou em coma 25 dias e faleceu. E ali mostrou o quanto ele havia me ensinado sobre enfrentar a vida. Então, assim, mesmo toda aquela dor, e é uma dor que não tem lugar, né? Não tem onde massagear, não é uma dor física, é uma dor espiritual. Ela ensinou muito para mim, porque assim... Ele desacordou ou você que... A vaca atacou nós dois. Quando eu vi que eu não conseguiria, eu pedi socorro e voltei para estar junto. Também levei algumas boas pancadas. Quando a ajuda chegou, eu desmaiei, acordei no caminho do hospital, e ele ainda ficou lúcido, se não me falha a memória, uns 3 a 4 dias, que foi o tempo que a gente demorou para conseguir UTI. E aí, depois desse momento que a gente conseguiu UTI, ele entrou num coma, e desse coma ele não voltou, né? Então ali foi uma marca muito profunda para todos nós, a família. Foi um assunto que a gente demorou um pouco para tocar nele. Foi uma ferida que a gente respeitou o tempo, a gente nós fomos nos reconstruindo, né? Se eu estou enganada, foi naquele sítio que vocês tinham, né? Era? Sim, no sítio você chegou a nos visitar lá algumas vezes, né? Um sítio muito gostoso. Isso muito bom. Mesmo, aquele fogão de lenha, coisa gostosa, gente.
E eu me lembro que você ficou assim, ainda remoendo o luto por algum tempo e não querendo ir ao sítio. Na verdade, assim, o retorno do sítio eu evitei. Eu tenho uma coisa comigo, o luto são 7 dias, né? Então, assim, eu me permito, nos 7 primeiros dias, eu me permito o luto. Depois disso, eu me reinvento. Eu vou pra luta. Aí eu troco o luto pela luta. Aí eu começo uma luta interna mesmo, de ressignificação. Que bom que fui eu que estive lá, porque eu estou muito bem preparado para isso. Que bom que não foi uma das minhas irmãs mais fragilizadas. Aí eu me coloco na condição de mais forte, aí eu me empodero e enfrento e volto os olhos para quem realmente precisa, que é os que aqui estão. E tendo uma vida tão bacana como ele teve, eu tenho certeza que ele está lá no céu dando gargalhadas. Ele era muito brincalhão, né? Então, de vez em quando eu fico pensando e falo, o senhor deve estar bem aí sorrindo da gente, né? Ele chegou a ver seu filho? Não. Quando ele faleceu, a esposa estava grávida do primeiro. E nós perdemos 17 dias depois do falecimento dele, nós perdemos o primeiro, né? E o segundo veio já, ele faleceu em 2012, o segundo nasceu em 2014. E o primeiro, que é uma longa história que eu não vou contar aqui, eu só descobri que era meu filho em 2017. Né, que tem um segundo filho aí, que eu não sabia, né? Que é uma bênção de Deus. Que é o primeiro, o segundo filho que é o primeiro. Que é o mais velho que se tornou mais novo e que deu um nó na minha cabeça. Enfim, hoje ele tem 32 anos e o mais velho tem 9. Porque o mais velho nasceu em 2014, ele chegou na minha vida em 2017. Então ele chegou já com uma bagagem, ele tem 32 e o mais velho, tem 9 anos, né? Que nasceu em 2014. Até eu fiquei complicada aqui. Isso aí é para quem gosta de matemática. Desculpa, mas é um cálculo surreal. Mas assim, veio para minha vida, né? Conhecer o pai, mas o pai não teve a ciência. E é uma bênção. Na minha vida só acontece bênçãos, né? Mesmo os momentos mais desafiadores. São ensinamentos. E me ensinam muito. E eu me considero uma pessoa muito agraciada por Deus no sentido de saber olhar a vida. Né? Josinho, você pensou em alguma vez ser padre? Eu mais do que pensei, eu caminhei na direção, né? Eu tenho uma figura mental ilustrativa na época dos encontros vocacionais, que tinha um tal de vem e segue-me, né? Sim. Aí vinha aquelas frases, tinha um tanto de jovem, e aí tinha a imagem de Jesus Cristo dizendo, vem e segue-me. E eu tenho a impressão de que quando Jesus disse, vem e segue-me, eu estava lá no meio da multidão e eu fui. Quando eu estava pertinho de ser padre, ele disse, meu filho, dá licença, que não é você. Que não era a pessoa de trás. Lá atrás. Ele chamou algum atrasado que não tinha prestado atenção no convite e que deve ter se tornado padre, porque eu não me tornei, né? Mas tudo providencial, porque a vida, ela ganha, ela recebe o sentido que você dá para ela, né? Então, assim, a gente dá sentido à nossa vida. Foi um período em que eu precisei me reinventar, né? Eu jogo muito limpo, eu não queria sair do seminário, eu fui expulso. Eu fui expulso do seminário porque o reitor, ele queria que eu quebrasse um dos meus valores familiares. E aí eu me vi num conflito. Valor é valor. Esse está inegociável. É a honestidade, né? Ele, na maneira dele, é chato falar isso assim, né? Sim. Mas os padres, antes deles serem padres, eles são homens e nem todos eles são 100% o tempo todo correto. Às vezes cometem deslizes. E num desses deslizes ele leu uma correspondência minha. E isso é desonesto, você é invasão, né? Sim. E na leitura que veio de um outro padre, ele achou que eu deveria ter tido um posicionamento X e eu achava que eu não deveria ter posicionamento nenhum, era só uma leitura. Era o meu orientador espiritual falando para mim de um assunto que eu tinha partilhado com ele, enfim. E ele queria que eu expusesse a situação e eu disse não. E ele disse, ou você expõe ou você está fora. Então, segue a sua decisão, porque eu não vou pedir para sair e também não vou expor. Certinho. Então, não abrir mão, faz parte também dos meus valores, o companheirismo. Nunca se deixa um companheiro para trás, nunca se trapacei com alguém para se dar bem, para ter... E aí eu me vi em conflito, e em função disso eu fui convidado a sair, né, que eu não gosto
Quer dizer, eu não fui expulso, aí eu ressignifiquei, né? Eu não fui expulso, eu fui convidado. Você tinha quantos anos? 21 anos de idade. 21 anos de idade, né? E aí ali eu tive que me reinventar para realmente, assim, legal, já que não deu certo aqui, não é isso que eu vou seguir. O que eu vou seguir? Aí eu fui uma busca interna do que eu queria, qual o significado que eu queria dar para minha vida. E vieram significados maravilhosos. Eu já ajudei muitas pessoas, eu sou um pai muito presente, eu sou um amigo muito presente. É um corujão. Me considero um bom profissional, sou muito dedicado no que eu faço. Eu busco dar o meu melhor. Eu não compito com absolutamente ninguém. Mas a não ser comigo mesmo. Então, assim, todos os dias eu busco ser um pouco melhor do que eu fui ontem. Eu acho muito legal porque, por exemplo, eu te acho muito agregador. E você não esquece das pessoas que fizeram parte da tua história. Não esqueço. Tanto prova que, por exemplo, nos percursos políticos que a gente ia e tudo, era convidado, sempre a gente via as pessoas as quais fizeram parte da tua história. Posso citar aqui Gleide Lacerda. Beijo, Gleide. Essa semana a gente vai se encontrar. Uma irmã que Deus resolveu me presentear, né? Maravilhoso. Extrapolou a amizade ali. É uma irmã, é uma pessoa que é uma bênção na minha vida. E a gente achava até, em certo momento, que poderia no futuro ser mais do que irmã. Em certo momento. Então. Deixa pra depois. Vamos seguir. Lá na frente a gente volta, né? Deixa eu provar mais um pouquinho. Tem ali todinho. De maracujá aqui. Que desintoxica a mão esse suco de maracujá. E assim, também o Teobaldo, o próprio Jobervan, que é praticamente... É uma pessoa São que eu irmãos tenho... que Deus também me permitiu escolher, né? Estava lá no mundo e disse, olha, você tem seus irmãos biológicos, mas escolhe mais alguns top aí. Aí eu fui lá escolhendo esse, eu quero como irmão, esse eu quero. E a gente vai construindo esse relacionamento. E são pessoas altamente dignas, porque, por exemplo, eu me lembro de todos os momentos que eu havia sido convidado para estar na gestão, dentro da ciência, da parte de RH, eles nunca me deixaram passar por todo o suplício que dentro de uma gestão do RH, da saúde principalmente, eu poderia passar. Eles sempre me deram a mão. Isso sem sombra de dúvida. E quando eu olhei eles lá nas tuas reuniões, na tua campanha, eu disse, existe uma fidelidade tremenda. Né? Um dos meus valores é o companheirismo. Não se deixa um soldado para trás. Sim. Entendeu? Então, assim, você precisa definir muito bem quem são os teus e saber que você precisa estar junto. Então, por exemplo, não existe um ex-irmão, uma ex-irmã, um ex-sobrinho, uma ex-sobrinha, um ex-filho. Então, são pessoas que Deus colocou na sua vida e que é responsabilidade sua e você tem que ajudar a cuidar. E os amigos, as pessoas que você gosta, você escolhe. E uma vez escolhido, você tem que ter essa relação de zelo. E você escolhe com base nos valores, é muito claro isso. Então, assim, você não vai ver um amigo do Josenilson Gomes envolvido num escândalo por uma questão moral, por uma questão de desonestidade, de ser... Você não vai ver. Por quê? Porque eu escolho as pessoas que comungam dos meus valores. Sim. E essas pessoas também me escolhem. Então, é uma escolha mútua. E você pode falar, fulano... é muito chato, é muito exigente, é muito criterioso, é muito... Mas você não vai dizer que ele é desonesto, você não vai ouvir dizer que é uma pessoa agressiva, que é uma pessoa imoral, que é uma pessoa... E você não vai ouvir esse lado. Por quê? Porque eu não me permito estar permanentemente com pessoas assim. Eu respeito, eu as trato bem, mas eu não as incorporo. Sim. Entendeu? Eu respeito, cada um faz as escolhas da sua vida, também estou fazendo as minhas. O Brasil tem 211 milhões de habitantes, eu não consigo ser amigo de 211 milhões de pessoas, então eu escolho ser amigo das pessoas que têm muito a ver com quem eu sou. Né? E a neurociência prova que você verdadeiramente se torna parecidíssimo com as pessoas que você mais admira.
Então, você tem que tomar o cuidado com quem eu vou admirar. Porque eu vou me tornar essa pessoa que eu admiro. Então, se eu começar a admirar uma pessoa que não tem os mesmos valores que eu vou abrir mão dos meus valores. Eu coloquei os meus valores na mesa de negociação. Sim, e aí você segue o caminho da tortuosidade. E aí vem as inseguranças, as oscilações, por quê? Porque você imagina uma casa em cima de 4 rodas. Imaginei. Vai depender da estrada. A comodidade da casa vai depender da estrada, do caminho. Por quê? Porque ela está em cima de 4 rodas e faz parte das rodas girarem. Sim. E aí a casa vai balançar e você vai ter muito desconforto. Vai ter momentos paradisíacos? Com certeza. Você vai levar a sua casa e vai estar no conforto da sua casa em lugares belíssimos, mas a custo de estradas longas e tortuosas e às vezes até inseguras. Agora, uma casa construída em cima de pilares fixos ali, você tem uma casa que você tem domínio sobre ela. Sim. Você tem como ter uma gestão e saber que não depende da estrada. Agora depende de você manter. Depende exclusivamente de você, não depende mais de fatores externos, depende de você. Então, as amizades, elas têm que ser construídas em cima dos valores. Para isso, você tem que ter os seus valores definidos, né? Claro. E eu até brinco em algumas palestras que eu ministro, né? Eu pergunto assim, quem aqui seria capaz de definir claramente 3 valores inegociáveis? Esse daqui eu abro mão do emprego, mas eu não abro mão desse valor. Eu abro mão de qualquer coisa, mas eu não abro mão desse valor. Quais são os valores inegociáveis? As pessoas não param mais para pensar sobre isso e vivem grandes conturbações. Tem pessoas que se irritam. Eu brinco, às vezes, né, o pessoal fala, nossa, você tem uma autoestima. Não tenho autoestima. Eu sou fonte dela, eu sou para a estima como o calor é para o sol, aliás, como o sol é para o calor, é para a luz, entendeu? Eu sou fonte, porque eu estou focado, eu tenho a minha base aqui. Então, as coisas não me abalam. Você ficou para baixo, você está decepcionado? Sim, me decepciono. E demora um tempinho ali para entender e ressignificar e entender que faz parte do processo de aprendizagem. A decepção também, o erro, a queda, tudo faz parte da aprendizagem. Então, rapidamente, eu estou na estrada de novo, feliz da vida e agradecendo. Super agradecido mesmo. E nunca me faltaram pessoas maravilhosas para estarem do meu lado. Quem conhece minha vida sabe que eu sempre estou cercado de pessoas boas. É verdade. Sempre. E uma coisa que é muito legal, eu queria até voltar ao teu início de fala que você falou. A minha mãe e meu pai não tiveram letramento, né? Assim, estudaram até a 4ª série, 3ª série, tudo, e construíram em nós dignidade cabível para que a gente pudesse trilhar as nossas vidas. E nisso, não é só a dignidade que é imposta a tua pessoa, né? Quando a gente fala, o Josenilson, o pessoal abre a boca e fala, ele é extremamente inteligente. Extremamente inteligente. E é sempre isso que a gente fala. Ele é uma pessoa sagaz, inteligente. Quem foi a pessoa que te deu... Foi Deus quem fez o céu, a lua e as estrelas. É Deus quem nos dá tudo, né? Então, assim, Deus, eu imagino, né, a minha fé me leva que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Sim. A todos nós. E Deus deu provações para todos nós. A gente pode escolher refletir sobre elas, ou a gente pode escolher se vitimizar, sofrer. Quando você começa a refletir sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sobre as suas dificuldades, por que o meu trabalho dá errado? Por que pouca gente gosta de mim? Por que eu não consigo ganhar dinheiro suficiente para estabilizar a minha vida financeira? Quando eu começo a pensar sobre isso, eu coloco o lado racional do cérebro em movimento. Sim. E eu começo a exercitar a inteligência. Ao invés de eu estar afirmando, eu sou um azarado, porque eu não tenho sorte, porque a vida para mim é mais difícil que para todo mundo. Ao invés de fazer afirmações negativas, né, você ter uma relação de especulação com você.
por que eu não sou tão rico quanto eu gostaria de ser? Aí você para realmente refletir, você começa a perceber que é porque você fez uma série de escolhas que não levaram ao acúmulo, mas à distribuição. Sim. Talvez você escolheu pagar mais faculdade que os outros, talvez você escolheu tomar mais cerveja que os outros, Sim. Você escolheu financiar mais festas e aniversários que os outros. Você não escolheu fazer o sacrifício que o processo de construção de uma riqueza exige. Você tem que se abster de algumas coisas para acumular capital, tem que renunciar. E aí você começa a se compreender e a perguntar, mas como é que eu sou feliz? Eu sou feliz tendo, eu sou feliz sendo. E aí você faz a escolha. Se você é feliz tendo, então acumule, vá ser feliz. E se você é feliz sendo, seja feliz. Gaste. Não é nem o gaste, invista. Né? Invista no teu bem-estar momentâneo, mas entendendo que é um bem-estar momentâneo. Isso. Agora, se você também entender que nem tanto a terra, nem tanto ao mar, encontre o ponto de equilíbrio. E eu verdadeiramente acredito que a inteligência, ela é resultado das reflexões. Então, assim, você precisa... o Josnilson é muito inteligente. Eu não sou mais inteligente que as outras pessoas. Eu tenho o mesmo padrão. Se forem medir o meu QI, eu talvez até perco para alguns. O que difere o Josnilson? É porque eu pego uma situação, um problema e reflito sobre ela de vários ângulos. Sim. E paro para ouvir outras pessoas com outras experiências e pondero. Isso. É que você saiu daquele limite em que diz não se conversa sobre religião, não se conversa sobre política, não se conversa sobre futebol. Então, você fica no mar sem teorização. Então, eu vejo que tu parte do ângulo celular para qualquer tipo de conversa. Você abre o papo para poder o papo fluir e você ganhar mais experiência, ganhar mais entendimento. Pronto. E uma das coisas, Josenilson, para quem não sabe, também é cientista político. Né? A formação é um pouco ampla aí, né? Isso. E assim, eu já vi muita gente, eu sou cientista político, mas eu ainda não vi eles terem justamente essa tua arte de domínio da gestão. Porque você saiu da área teórica e você justamente consegue fazer uma boa gestão e aí do âmbito político, trazendo algumas informações que vêm da área particular. Você tem como equilibrar o funcionalismo público, trazendo as experiências também do particular. Isso é muito legal. E nisso a gente vê inovações. Quando o Josenilson entrou efetivamente, quando eu cheguei aqui, o Josenilson era administrador da Sensa, né? E eu via, de repente, a Sensa, ao passo que era tão pequenininho naquele prédio da 9. Na rua 6, esquina com a 9. Isso! A equipe fazendo gestão, a equipe fazendo reuniões de colegiado, gestor ampliado e trabalhando coisas futurísticas que naquela época todo mundo dizia, não, isso aí é bobagem. Mas, de repente, teve uma notoriedade, tanto prova que hoje a gente ao refletir as diversas gestores que eu ouvi na saúde, aquela equipe ainda foi um marco. Agora você respondeu, aquela equipe. Porque Isso. assim, o grande diferencial do Josenilson Gomes eu posso não gostar da pessoa da Kelly Nakai. Mas se a Kelly Nakai for uma boa profissional, eu preciso da profissional. Eu sento com a Kelly Nakai e falo, Kelly, eu discordo do ponto de vista pessoal de você, mas eu concordo que o município precisa da sua inteligência, do seu comprometimento, da sua competência. Não é bandeiramento político que ele traz a sedução, né? Quando eu vejo um político descartar um excelente profissional por causa de ideologia política, isso mostra o quanto a gente tem que melhorar no processo de escolha. Escolher um cidadão desse para ser vereador, ser prefeito, ser o que for, é
é um desatino para a sociedade. Então, assim, na saúde, nós nos cercamos dos melhores. Se você for ver as pessoas que estavam, desculpa, mas assim, quem entende de SUS naquela época, e ainda hoje, né, claro, muitas outras pessoas surgiram no cenário, já devem ter muitas outras pessoas, mas Vanusa, doutora Vanusa, Nossa, Vanusa. Uma gigante, uma pessoa que sabe questionar, sabe problematizar. Tem dificuldade de relacionamento interpessoal na época? Tinha, mas quem não tinha? A Vanusa, né? Doutora Márcia Ferro, médica veterinária, discutia SUS com uma tranquilidade que eu ficava boca aberta. Eu vou discutir se a pessoa votou em A, B, C ou D. Eu quero discutir. Ela desculpa a expressão, mas ela é foda no que faz. Então vamos trazer para a base, né? E você vai trazendo os melhores e se cercando dos melhores e acompanhando, claro, e aprendendo também. E tendo uma relação dialógica, de entendimento. Não é porque você é bom que eu vou deixar nas tuas mãos e deixar para lá. Não, você é bom, mas eu quero ver se o bom que você está produzindo condiz com o que está sendo planejado. Sim. Então, naquela época, nós criamos o departamento de planejamento. Isso. Que não tinha. E vocês né? fizeram o PDCA. E acompanhávamos as ações e os resultados e os indicadores e fazíamos à frente de todas as lideranças para que todos conhecessem. Agora, de lá para cá, quantos secretários colocaram que queriam ser gestores? Vários. Você escolheu um médico, excelente médico para ser secretário de saúde? Desculpa, mas você perdeu um excelente médico e você não tem garantia nenhuma de que ganha um secretário mais ou menos. Isso é verdade. Você escolheu um excelente psicólogo clínico para ser um secretário? Desculpa, excelentes profissionais clínicos está em falta. A gente tem muitos profissionais clínicos excelentes, calma lá. Vou te contar um segredo. Você acredita que eu já fui uma vez num consultório médico e pedi meu dinheiro de volta? Nossa! Conta isso. O médico não soube me consultar, dá licença. Você o foi médico com que não queixa? olhou. Eu levei uma senhora queda e criou um galão. E aí eu pedi uma ressonância, e nessa ressonância o médico daqui olhou e falou assim, olha, vou te encaminhar para um neurocirurgião, porque tem uma coisa aqui e tal. Iniciou lá atrás, quando fez a ressonância, a menina olhou e disse, não tem nada não. Eu digo, juro, eu tinha um cérebro dentro dessa cabeça antes, brinquei ali. Aí ela caiu na risada, não, mas mandar e tal, é o médico quem vai dar o parecer. Só que eu não vejo nada normal aqui, do ponto de vista técnico e tal, muito minha amiga, fiquei muito aliviado. Aí o médico olhou e disse, vou te encaminhar para um neurocirurgião, porque tem alguma coisa aqui que me chamou a atenção. Mas eu prefiro, o traumatologista falou, eu prefiro que seja um neurocirurgião que dê uma olhada. Ok. Indico algum? Sinceramente, aqui não. Eu acho que você deveria buscar fora. Então, tá bom, vou para fora, segui seu conselho. E aí eu fui, naquela época, naqueles dias, aliás, não é tão distante assim essa época, tínhamos poucas opções de especialistas aqui, né? E aí eu fui... Da mais neuro, né? E aí eu fui para fora e, quando eu cheguei lá, o médico deu uma olhada rápida no documento, não fez anamnese, ele não me conhecia, não fez anamnese, deu uma olhada rápida no documento, não, daqui não tem nada não, você pode ir para casa, daqui tá de boa. E olhando muito no celular, ele estava com alguma questão no celular pendente. Aí eu falei, doutor, eu peço o meu reembolso, eu peço a minha devolução da consulta do valor investido, é para o senhor ou é lá na recepção? Aí que ele foi me olhar. Falei, eu não gostei, eu sou cliente seu, primeira vez que estou vindo, não gostei da sua consulta, não senti que o senhor fez uma anamnese, não senti que o senhor se interessou em realmente olhar os exames, eu não me senti seguro e eu não vou pagar 2 consultas porque o senhor é relapso. O senhor vai me desculpar, mas eu preciso ter um posicionamento e sentir firmeza, e eu preciso de um profissional que me olhe nos olhos e que eu sinta firmeza. E não é o senhor, eu escolhi mal e eu quero meu dinheiro de volta. Passei na recepção, peguei o dinheiro e fui pro outro. Cheguei no outro médico, o outro médico olhou e falou, olha, eu não tenho condições de te dar um posicionamento agora, eu preciso de pelo menos 1 ano de acompanhamento seu pra gente ver se isso tem evolução ou não. E aí eu vou marcar uma sequência em que você vai vir e nós vamos bater outras ressonâncias no mesmo período pra gente comparar. E aí eu senti que havia muito significado e saí de lá feliz e paguei feliz da vida. Então, assim, a diferença entre você ser profissional e você ser um excelente profissional, eu lido com os excelentes. Sim. Então, se eu for me consultar e o médico for mais ou menos, desculpa.
E assim, o que eu acho também, o Josenilson, até a escolha dos médicos daquela época era criteriosas. A gente não contratava sem dar uma olhada no CISREG, né? Uhum. No CISREG não é... Como é que é? É o sistema que tem o cadastro dos médicos, no Sistema Nacional de Cadastro, né? Para saber como é que eles estavam, onde eles estavam, como é que estavam. E também saber se ele tinha a autorização do conselho, né? Se ele tinha registro no conselho. Porque na época era muito comum a pessoa chegar e dizer que era médico e depois você, quando ia fazer uma investigada, uma olhada mais de perto, descobrir que nunca tinha feito uma faculdade de medicina, né? E hoje ainda acontece isso. Ainda tem muitas pessoas que chegaram a pegar? A relação sim, na época nós tivemos mais de 3 médicos que não... um estava atuando, nós tiramos, e 2 tentaram entrar, que não eram médicos, não tinha cursado a faculdade de medicina. Então, assim, eu tenho essa desconfiança comigo como profissional, com algumas pessoas que se dizem profissionais, porque eu já sei que o sistema muitas vezes é falho e o não profissional acabe criminosamente assumindo a profissão. Então, como eu já vivi isso, a minha relação tem que ser técnica, eu tenho que sentir que a pessoa está apta realmente a se posicionar, né? E aí eu volto de novo a falar de Gleide. Eu me lembro na época... Não, calma, ainda de novo vai falar mais nada. Mas eu me lembro que justamente nessa época que você era o diretor administrativo, Gleide cuidava da atenção básica. E aí, apesar de eu ter o currículo muito bom, eu já vim com mestrado, da vez que eu cheguei aqui, ela ainda fez a sabatina e ela fez eu fazer um pré-projeto para rancenias para debater com ela. Olha só um nível de comprometimento, um nível de repente, interesse técnico em trazer a pessoa para dentro da sua gestão. Não era um apadrinhamento político, até porque eu tinha acabado de chegar, né? Era uma pessoa que ela olhou meu currículo e ela disse, bom, tem potencial, mas vamos ver se o que está no papel condiz com a pessoa. Então, justamente, eu acho muito importante essa forma de garimpar a mão de obra, a pessoa, né? Como que a Sensa, na época, adquiriu seus talentos, né? Sim, cada médico era um verdadeiro talento, cada profissional, e o profissional sentia um talento, porque realmente, assim, a gente potencializava o serviço bem feito, né? Tinha os barulhentos, os politiqueiros, né, de plantão, que queria fazer bagunça, que não... queria fazer merchandagem, mas sempre foram minorias, mas sempre foram barulhentos demais. Né? Você vê que uma pessoa desonesta, ela sempre vai ter uma relação de grito com você. Se você for ter um diálogo com alguém, ele começou a gritar com você, você pode saber, é uma pessoa desonesta. É uma pessoa que quer vencer no grito. Não é uma pessoa que está aqui para resolver um problema, está para criar novos problemas, ou para redirecionar o teu olhar. E a gente tinha muito claro isso. Então, assim, a gente identificava os profissionais que realmente eram comprometidos pela postura. Ele queria entender o teu modo de pensar, o teu modo de agir. Ele se posicionava. Às vezes, tecnicamente, nem era o diferencial, mas do ponto de vista da postura era. Então, para se tornar o diferencial é questão de meses. Aí quando vem um muito barulhento, muito politiqueiro, muito uau, dá licença, mas assim, você não é ambulância para estar nesse desespero todo querendo passar no trânsito, né? Então, tem alguma coisa errada. E aí quando a gente parava para ver, a pessoa estava, na verdade, tentando encobrir alguma situação que às vezes nem era tão grave, mas a pessoa achava que se vazasse podia... né, pegar mal para ela e tal, e aí você via que eram os interesses umbilicais. Então a gente tinha muito esse cuidado de acolher
Às vezes a gente ouvia os gritos e tudo mais, a pessoa falava, a gente dava um pouquinho de corda para a pessoa sentir que estava bem, aí a gente ia atrás dos indicadores, a gente ia atrás de entender as rotinas, de entender a equipe, aí logo depois a própria pessoa se via sozinha. Por quê? Porque todos nós temos vontade de fazer o bem. Todos nós queremos ser respeitados e queremos fazer o bem e queremos contribuir. E quando a gente faz o bem, parece que a gente emana uma energia. Mesmo quem está fazendo a coisa errada, ela está fazendo a coisa errada 99% das vezes, não é porque ela é o demônio encarnado, não tem nada a ver. É porque ela, por um momento, acreditou que ela estava no mundo sozinha e era cada um por si. E ela está tentando fazer uma coisa boa, salvar a própria pele. Aí você precisa de um outro momento para você perceber que ninguém nessa vida é feliz sozinho. Então você precisa organizar a equipe, trabalhar em equipe. Então é um processo que demora, mas é muito gratificante. Nós ficamos 6 anos, e se você for pegar os indicadores, foram os melhores da época, né? Até hoje ainda não veio uma gestão para superar. Tem um secretário de saúde que entrou em 2019 que tentou compor, mas a equipe ainda não era a mesma. E aí não tem a ver com a equipe ser ou não ser a mesma. Também é um ambiente. O gestor precisa saber muito bem. E outra coisa, a função de gestão, ela é indelegável. Você nunca me viu faltar ao trabalho quando gestor. Sim. E eu gostava, sabe, por exemplo, desculpa pelos antecessores, né, que houveram, mas você nos reunia, quando você estava na SEMAD, nos reunia mensalmente e nos fazia sabatinas e nos fazia entender todo o processo de recrutamento, de seleção, toda a parte legal de um RH. E era legal aquela reunião, eu saber que eu era da Ciência e o outro era de determinada secretaria, aquela comunhão, né? E você sabe por que fazia isso? Sim, não sei. Diga. Eu não entendia nada de RH. Nossa. Eu não entendia nada de departamento pessoal. Nossa. Chamei Gilbervan, que entende muito. O Theo, que entende muito, mas a função de gestão era minha. Então o que eu fazia? Reúna todo mundo, deixa as melhores mentes discutirem os problemas comuns, fazerem as suas escolhas na minha frente para que eu possa aprender. E aí eu ia me posicionando dentro de um raciocínio lógico. E aí com isso eu aprendia. Eu aprendi com os melhores, eu não fiz faculdade. E detalhe, a gente se sentia acolhido. E de graça, tá? Me pagavam para aprender. Só que eu fazia gestão gestão do tempo, eu fazia gestão da discussão, eu fazia gestão dos assuntos. Desculpa, mas esse assunto ele não é tão crucial, não é tão urgente, esse daqui é mais urgente. Eu gostaria de ter um posicionamento sobre esse daqui está atacando mais pessoas, esse daqui envolve mais o Tribunal de Contas, menos o Tribunal de Contas. Então eu fazia gestão, mas eu não entendia do processo em si. E o que eu percebi? Que muitos dos processos eles eram subjetivos. Se você mudasse o técnico que estava lá, o outro que viesse teria que descobrir porque não estava anotado em lugar nenhum. Teria faltava que construir. Isso, faltava justamente processos de trabalho. Eu acertava não porque eu era bom, mas era porque eu gosto de aprender. Sim, e assim, humildade. A gente tem que ter a humildade também, dizer, eu não sei, nem que seja por nós mesmos. Eu não sei, eu estou disposto a aprender a partir de agora. E eu achava legal que você enfrentou também uma situação que muitos gestores não queriam enfrentar. A organização funcional do organograma da prefeitura, que é bem complexo, tem muita rinha, tem muita briga e você peitava, mas isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, tem que ser todo dessa forma, dessa e jogava para nós para que a gente também tivesse a nossa vez de fala. Eu achava supimpa aquilo. E depois que você saiu... Quem gostava era a minoria? Então, depois que você saiu... Aqui, não, gente, pode tacar o suco. Um minutinho só, olha que pode delícia, olha a mão. O suco. Olha a mão, isso aqui chama-se suco de maracujá destilado, porque está destilado e não daquele lado. Não daquele lado. Certo? Não tem nada a ver com bebida alcoólica, pelo amor de Deus, não estou incentivando o alcoolismo. Nada. Certo?
é só para sinalizar que isso daqui está deste lado. E o cheiro A jambu, né? Mas não era maracujá? Não era maracujá? Então, aí eu achava legal justamente isso. Você nos oportunizava como técnico também da gente falar. Porque, por muitas vezes, eu construí o organograma, passa para fulano de tal, que vai passar para... Aí, quando vinha um organograma totalmente averso, cheio de caixinhas parasitárias, né? E, de repente, a gente disse, não, gente, não existe isso. E você abriu a caixa de Pandora para a gente falar de umas situações. Eu costumo pensar, sendo bem... O pessoal, às vezes... O pessoal não. Algumas pessoas, por me conhecerem pouco, me acham muito arrogante. Uhum. Certo? E eu já ouvi algumas pessoas falarem, né? E eu sempre paro e dou uma olhada, porque assim, se eu tenho uma pessoa me chamando de arrogante, eu olho. Se eu ter muitas pessoas me chamando de arrogante, eu me reinvento. Agora, a grande maioria vê da maneira como você via, como algo positivo. Sim. Como algo que agrega, como algo que ajuda a compreender o todo, a compreender... E aí eu sempre me deixei levar, a gente não está numa democracia, então vamos deixar levar pela maioria. Se a maioria vê que é positivo, vamos fazer. Aí tem 2 ou 3 insatisfeitos, claro, eu tirava um tempinho, ia tentar entender, tentar trazer para o nosso lado, mas não era o foco principal. O foco principal é que o sistema funcione, né? O que acontece dentro da gestão pública, eu percebo? Até hoje nós nunca tivemos um prefeito preocupado com gestão em Paraupebas. Até hoje. E eu estou aqui desde 84, eu vi emancipar Paraupebas, conheço, são pessoas maravilhosas, eu não estou falando de pessoas, certo? Eu estou falando de profissionais que quisessem que a gestão desse certo. Sim. Às vezes você quer que a construção da via dê certo, você quer que a ponte dê certo, você quer que a construção da escola dê certo, você quer que... Mas eu estou falando de gestão pública. Em nível macro, né? Eu estou falando de gestão, de você definir o que é importante, o que é inegociável, colocar na mesa e dizer, olha, eu preciso aqui, eu preciso de uma equipe que realmente faça acontecer e eu vou acompanhar. Quem é gestor não pode faltar ao trabalho. Não. Quem é gestor tem que estar e tem que dar atenção. Talvez eu não consiga hoje te dar atenção nas suas métricas, em todos os seus indicadores, hoje. Mas eu preciso ligar e dizer, Kélia, hoje eu não consigo te atender, mas mantenha esse relatório porque semana que vem a gente conversa. Sim, isso. Eu não posso delegar isso para que outra pessoa vá, porque o gestor sou eu. A pessoa que precisa saber se o resultado está sendo alcançado e precisa lhe dar os parabéns pelos resultados alcançados também sou eu. A pessoa que ao pegar na sua mão e te agradecer por todo o esforço que você e sua equipe fez, a pessoa que vai dar sentido a esse aperto de mão sou eu. É a minha mão que vai fazer a diferença. Quantos prefeitos chamam os gestores para parabenizar, para apertar a mão do secretário de fato e dizer, olha, você e sua equipe é foda, parabéns, viu? Então, assim, nós ainda não acertamos. Porque... Nós ainda não acertamos em um prefeito que tenha visão de gestão. São pessoas maravilhosas. Volto a dizer, pessoas importantíssimas para muitas outras pessoas. Talvez não exatamente para mim, mas importantíssimas para muitas outras pessoas. Mas não são pessoas que somam para Paraupebas. E subtraem. E subtraem muito. Né? E aí vem cascateando. Quando você não tem um gestor no topo, por mais que você tenha pessoas comprometidas, como eu e muita gente eram comprometidos, é mais fácil retirar esses comprometidos e deixar a coisa meio laissez-faire do que a gente avaliar indicadores, do que a gente fazer a coisa funcionar. Por quê? Porque não sabem. E não estão dispostos a aprender. Eles não entraram na política para poderem fazer gestão. Entraram na política para ganhar dinheiro. Eu me lembro que, assim... É como eu vejo, talvez seja meio fatídico. Ainda da nossa história atrás, eu vejo... quando eu cheguei aqui, eu fui para o Itaquera, né? Aí lá, eles disseram, olha, o secretário de saúde é um sapateiro. Gente... Adorava aquele sapateiro. My friend. E o pior que, quando eu tive frente a frente com ele,
caloroso, amigável, solidário. E detalhe, ainda estava fazendo faculdade de administração. E não quis parar só por ter uma secretaria, né? Aqui eu tenho essa secretaria. Eu quero entender o mecanismo que vai movimentar esta secretaria. Então, à noite, ele fazia administração. Sim. E isso aí, o que falta justamente os nossos... E não faltava trabalho, né? Não faltava. Não faltava trabalhos, Não eventos, conferia, tudo. E tinha reunião com os gestores. Sim. Eu nunca participei, porque na minha época eu estava na ponta. Eu estava lá no Rio Verde. Mas eu me lembro por diversas vezes, treinamentos, requerimentos de dados, e a coisa funcionava. E detalhe, e a gente era recrutado, além da nossa capacidade operacional, pela nossa capacidade de gerência. Quando eu cheguei aqui, me colocaram no Rio Verde, todo mundo dizia, nossa, é a unidade mais ruim que nós temos, porque ela é grande, são diversos profissionais, lá faz ultrassom, lá faz isso, faz aquilo. E foi uma aposta que a Neide fez em mim. Perfeito. E eu gostei dessa aposta. Perfeito. Qualquer outra pessoa vai dizer, nossa, te colocaram o que há de pior. Não, me colocou o que mais me desafia, o que mais me permite crescer. Porque se eu resolver um probleminha que qualquer um resolve, desculpa, eu me nivelei no nível de qualquer um. Agora, se eu resolver um problema que só os top resolvem, dá licença, me colocou no nível dos top. Então, é uma questão de você olhar para o copo d'água. Ele está meio cheio ou ele está quase vazio? A água está pela metade. Ele está meio cheio ou ele está quase vazio? Tem gente que vai olhar e vai dizer está quase vazio, tem outro que vai olhar e dizer está quase cheio. Então, é uma questão de ótica. A gente não pode fugir dos conceitos. Quando eu vejo uma pessoa, eu não vou para tal lugar porque lá tem trabalho demais. Já sei que não tem perfil de gestão. Eu já adoeço. Aí a Amy vem e fala, dá trabalho para Kélia. Dá trabalho para Kélia, porque se ela não tiver trabalho, ela fica muito triste, muito triste. Ela sempre falava assim, quando eu ia designada para o hospital, para colher dados relacionados à saúde do trabalhador, aí ela dizia, olha, quanto mais trabalho você der, treinamento, pop, tudo, aquele se sente satisfeita. E realmente, eu me sentia como se de repente eu estivesse indo para a batalha, mas num dia em que eu tivesse todas as armas postas ao meu favor. Da Censa, aí a gente vai para lá, da Censa para o DMTT. Vamos lá. Municipal de Trânsito, fiquei um tempinho lá. Foi. Assessor do Falcão. Foi. Na época, eu estava responsável pelo núcleo de educação. Responsável? Eu era coadjuvante ali, eu estava ajudando no núcleo, né? Tinha uma equipe muito boa, quase não precisavam de mim. Eles eram muito bons, a turma. Tinha um pouquinho de dificuldade no relacionamento interpessoal ali, por causa de alguns vereadores que colocam olheiros. A minha mãe chamava de fofoqueiros mesmo, né? Mas eu acho olheiros mais, né? E aí a pessoa se presta esse papel, né? De ficar vendo uma coisinha, acha que entendeu, aí leva, acha que soube contar o que viu, o outro acha que entendeu, e aí vem vereador bater de frente, vem vereador, né? E é interessante que eu nunca vi um vereador realmente inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa que queira somar, usar esse recurso. Você só vê os medíocres usarem. Você pode pegar o histórico assim, você sabe fulano é fofoqueiro de fulano, ok. Pare e observe o vereador líder. É tupiniquim, é uma coisa, entendeu? Quando é uma pessoa que realmente está preocupada com o macro e tudo mais, ela não para ouvir isso. Ela não precisa se abastecer mensageiros, entendeu? E lá tinha uns 2 ou 3 que faziam um pouquinho esse papel, e carinhosamente a gente foi, né, trazendo e colocando e mostrando e envolvendo. Com o tempo eles mesmos deixaram de se reportar, de fazer esse mimimi, né? E começou a dar muito certo, mas aí foi a época também que eu já tinha me esgotado com a gestão, porque aconteceu lá naquele ano o que está acontecendo agora. O prefeito simplesmente abandonou a cidade, deixou os léus, ligou-se o foda-se e acabou.
Então aconteceu do mesmo jeito. Não é para mim, não é o meu modo operante. Eu não vou ficar num governo desse. Não faz sentido. Você tem que estar onde você sente que você está sendo útil e está contribuindo. É um contrassenso uma pessoa ser chamada de inteligente e permanecer num cargo de gestão de um desgoverno. Porque se não tem um líder no controle, sinalizando é para lá que nós vamos lá, indo trabalhar todos os dias, se não tiver, descontrola. Por melhor que a equipe seja. Porque você não tem uma pessoa de referência. E aí quando não tem, o pessoal diz, o rei morreu, agora qualquer um pode ser o rei. Então o rei pode ser eu, pode ser você. Aí começa uma briga, o relacionamento interpessoal. Até o vira-lata caramelo. Aí você não sabe se o poste mija no cachorro ou se o cachorro mija no poste. Você não sabe se o rabo abana no cachorro ou se o cachorro abana no rabo. Aí inverte tudo. Então, quando acontece isso, se você for pegar historicamente a minha história, todas as vezes que o governo se desgoverna de fato, que ele abandona, eu entendo que ali não tem mais como somar. E não adianta, eu vou me desgastar, eu vou me envolver em situações, não adianta, eu vou adoecer. Como eu já vi pessoas muito ligadas ao governo adoecerem, irem para tarja preta. Eu de tarja preta? Só se for uma fantasia num baile de Halloween, eu tiver que usar uma fantasia com uma tarja preta. Mas medicamento, dá licença. Eu nasci para ser feliz, eu nasci para viver bem. Tô fora. Eu já vi até colegas nossos falecer, né? Por causa Sim, por causa do desgoverno dos outros. Né? Perder a vida mesmo, literalmente. Morreu ali. Por causa do nível de estresse, do nível de pressão, com pessoas que não valem a pena. E assim, e você vê um alinhamento, né? Você vê que o Ministério Público nada faz, o Judiciário nada faz, a Câmara nada faz, o município nada faz. Aí quem sou eu para fazer sozinho? Uhum. Se os três poderes estão alinhados na direção do abismo, desculpa, vá com Deus. Não vai ser eu que vou. Sim. Eu vou cuidar do meu bem-estar, da minha saúde mental e vou esperar o próximo trem. E vou esperar o próximo momento em que até vai chegar um dia que a gente vai ter pessoas comprometidas e sérias em todas as esferas de governo. Eu acredito nisso. Foi esse momento de angústia que você se viu dizendo assim, eu tenho que assumir agora uma posição dentro da política mesmo, efetivamente. Não. Nada a ver. Nunca tive esse sentimento de que agora tem que ser eu fui ser candidato a vereador porque o partido entendia que eu tiraria uns 350 votos e ajudaria a eleger o Coutinho. Isso em 2016, eu estava há 1 ano e meio fora do governo. E aí eu sou cientista político, gosto muito do movimento político, pensei, deve vir um novo candidato aí, deve ser bacana. Realmente o outro que estava já tinha mostrado que, do ponto de vista de gestão, ele já tinha perdido o controle. Sim. Então a gente não pode deixar uma pessoa dessa ficar mais 4 anos. E aí eu resolvi emprestar o meu nome e fui surpreendido, 787 votos. Ali eu percebi, eu digo, opa, tem 787 pessoas nesse município que querem uma pessoa como eu no poder. Eu imaginava que eu iria tirar pouquíssimos votos porque eu sou chato. Eu não sou um cara que estou no mundo por dinheiro. O dinheiro está no mundo para mim, não eu para ele. Eu não abro mão. Tem gente que vende a mãe na feira no quilo e faz entrega a domicílio. Eu não. Eu não abro mão de um irmão, de uma irmã, de um amigo por causa de um saco de moedas. Judas fez isso. Eu não. É uma escolha minha, sem condenar quem o faça. Não sou juiz, não tenho nada a ver com os processos condenatórios. Mas não é da minha índole. Então, assim, quando eu vejo as pessoas fazerem isso, isso me assusta. E como eu sou muito chato nesse sentido, porque, assim, essa responsabilidade é minha, então ela vai dar certo. Porque eu vou me cercar dos melhores e nós vamos nos dedicar e vai dar certo. Quando você quiser fazer coisas erradas aqui, você vai ter que me tirar e colocar na mão de uma pessoa que não tem os valores que eu tenho. Sim. E sempre foi o que fizeram. Sempre foi o que fizeram. Mas enquanto eu estou ali, eu dou testemunho, porque aquilo ali é minha responsabilidade. Eu entrei no dia tal e saí no dia tal. Eu dou testemunho desse período. O que veio antes e o que veio depois, a mim não diz respeito. Agora, nesse período, a mim diz respeito sim, e eu sou muito sério. E faço.
Sozinho? Não. Porque eu escolho os melhores. E sempre tem muita gente boa querendo fazer o melhor. E eu percebi isso quando eu vim candidato. 787 votos. Eu digo, meu Deus do céu, nós temos pessoas que gostam... Aposto em você. Do jeito que eu sou. Chato, né? Chato. Eu já interrompi a oração no poder público. Eu sou católico. Mas a pessoa, o horário de chegar é 8, a pessoa chega 8h30, começa a orar às 9, vai terminar 9h30, dá licença? Eu coloquei as mãozinhas lá e fiz a oração. Deus de misericórdia, ajude neste momento em que os servidores não estão entendendo, Pai, que nós estamos aqui para servir a população, estão chegando atrasados, estão começando a oração contigo muito tarde, estão demorando demais a atender o público e a vida lá fora precisa, Pai, de pessoas comprometidas. Toque no coração, mostre o caminho da igreja para esses servidores, Pai, para que eles vão na tua casa orar, mostre o pé da cama para que eles orem na cama, Senhor. Tire eles dessa ideia de fazer da prefeitura uma igreja, Pai, para que a gente possa trabalhar, porque tem muitos setores parados, Pai, porque essa pessoa não quer trabalhar. Sim. Fiz a minha oração. Às vezes eu estava no DESO e ao lado estava uma vertente de uma outra secretaria. A gente terminando de escrever uma ETCAT e de repente o pessoal, não sei o que, pai, não sei o que. Parece uma sucursal de qualquer... E eu não sou contra a oração no espaço de trabalho, mas assim, você quer fazer oração com a sua equipe? Chegue 30 minutos antes, 15 minutos antes. Sim. Coma ali até 15, 20 minutos. DSS, faça o né? DSS. Até 15, 20 minutos depois da chegada. Conte comigo. Conte comigo. Agora, 1 hora depois, 1h30 depois... Onde dá licença, dá licença. Eu não vinha ao mundo a passeio. Eu não vinha ao mundo a passeio. Eu vinha a trabalho, eu vinha realmente para fazer a diferença. E se eu não puder fazer diferença para muita gente, mas para os poucos que eu conhecer, eu vou fazer a diferença. Então, não estou a passeio. Curta a vida porque a vida neste mundo é um passeio. Não, eu vim a trabalho. Passeio eu vou ficar no céu. Eu vou ficar no paraíso. Lá sim eu vou ter todo o glamour. Aqui, aqui eu vim a trabalho, pai. E olha, e no sol quente, e tem esquentado. E na chuva, e tem chovido. E no vendaval, e tem ventado. Então, essa ideia de que a vida é um passeio curta a vida, ok, se você não tem propósito nenhum. Agora, eu tenho um propósito muito claro. Eu sei muito bem a importância do meu trabalho para as pessoas, a importância do meu trabalho para os meus filhos, a importância do meu trabalho para a minha família, a importância do meu trabalho para a sociedade. Eu não vim a passeio, eu vim a trabalho. Dos anos que eu te conheço, eu consigo fazer uma leitura... dos teus planos familiares, consigo fazer uma leitura. Agora, sim, qual seria os teus planos, porque como cientista político você deve ter, qual seria os teus planos para, de repente, fazer uma boa gestão? Ou você, ou em nível de consultoria de um gestor municipal? Qual seria o ponto inicial para poder fazer uma mudança nesse cenário caótico em que todos nós estamos nos vendo o trem passar e a gente não consegue... Aproveitar a oportunidade, né? É um negócio, né? As receitas que o município tem é um negócio, as oportunidades de arrecadação são boas, né? Já estiveram melhores, é fato, mas ainda são muito boas. E não se compara a nenhum outro, né? Da grande, e realmente grande Pará. Parece que vai passando. Atualmente, desde que eu saí desse governo, e eu saí em 2020, né? Saí em 2020, eu coloquei o currículo na iniciativa privada. Uhum. E hoje eu sou Relações Institucionais de uma multinacional. Hoje eu respondo pela comunicação com o mercado, né, com a imprensa dessa multinacional. Extremamente respeitada. Sim, sim. E eu tenho crescido muito no sentido do conhecimento, no sentido do network. Da network dentro dessa empresa, né, e com outras empresas e com outras regiões também. Hoje eu respondo pela parte de Minas, em Minas, a nível nacional eu respondo dentro da parte da comunicação. Então, a gente cria uma network, a gente sai do singelismo, né, da cidade e cai na magnitude
do país, né? Na diversidade, né, cultural, na diversidade mesmo, até linguística, apesar de ser o mesmo português, mas tem muito regionalismo. Sim. E a gente abre grandes horizontes, novos horizontes, e cada um você vê um universo, né, se expandir ali na sua frente de oportunidades, né? E isso tem, assim, eu tenho vivido 2 anos de encantamento, mais de 2 anos um pouco, dentro desse processo. Eu tenho realmente me entregado, prova disso que eu tenho, né, evoluído lá dentro, né, dessa, e tenho sido muito agraciado, porque os meus valores vão em perfeita harmonia com os valores da empresa, né? E isso me dá muito ânimo, me dá muita empolgação. Falo, cara, tá no lugar certo. E eu tenho uma empresa de consultoria e treinamentos que eu faço meio que pro bono, ali um treinamento de oratória, a arte do falar ao público, e de retórica, a arte de convencer o público. Porque às vezes você é uma baita profissional, mas se te colocar para falar para 100, 200 pessoas, você trava, você emudece, dá branco, né? E você não sabe expressar. Então eu trabalho esse lado. E tem outras pessoas que têm um conteúdo fantástico, consegue falar, pega o microfone e fala, mas não convence ninguém, né? Então, isso é a retórica, é a arte do convencer o outro. É você entender um pouquinho ali a realidade na qual você está e você colocar a comunicação a serviço de todo esse conjunto de informações que você tenha, ou a sua ideologia que você tem, para você convencer o outro, né? E porque eu percebo que no mercado, tanto o mercado público, né, entendendo ali as vagas de emprego do serviço público como um mercado, quanto o mercado privado, ele precisa de líderes, de pessoas que saibam comunicar. Sim, que se saibam fazer entender. Se fazer entender, que saibam inclusive convencer o desmotivado a se motivar a vir para cá. Então a gente precisa desse tipo de profissional e nós não temos. Então eu montei uma consultoria e treinamentos nesse sentido. Em média são 3 ou 4 turmas por ano apenas que eu abro. Também não tenho aquela pretensão de ganhar dinheiro com essa. É realmente assim, é buscar, formar uma turma, faço uma oficina, capacito, peço feedback. Quando eu vejo que tem uma outra pessoa ali que precisa de um acompanhamento um pouquinho mais individualizado, eu faço para que a pessoa, né, tenha assim, a informação, o conceito, o como aplicar o conceito. Mas às vezes eu tenho o conceito, eu tenho como aplicar, mas quando eu vou aplicar eu não consigo ainda. Me falta a prática. Aí precisa fazer junto com alguém, né? Então assim, aí eu faço junto umas 3, 4, 5 vezes, aí a pessoa se percebe e tem tido bons resultados. Então assim, essa parte da consultoria nesse sentido, eu venho trabalhando pela Perfil Consultoria, que fica nos altos da Perfil Barbearia, que é onde é o empreendimento do meu filho, embaixo, que é uma barbearia, e em cima eu tenho esse espaço de treinamento. Quando você fala assim do município, dessa parte da gestão, né, eu preciso entender para onde que o município vai, para saber se eu me vejo nessa locomotiva novamente, né? Então assim, eu posso hoje te afirmar, eu só entraria numa gestão pública se eu sentisse que o gestor realmente queira fazer alguma coisa boa por este município. Se eu sentir que eu não estou entrando numa briga ideológica, que eu não estou entrando em um conflito, mas que eu estou entrando em um projeto. Então quando eu vejo alguém falar, porque o fulano é muito isso, é muito aquilo, muito aquilo, muito aquilo outro. Porque o fulano está errado por isso, isso, isso. Ok, mas o que seria o certo? É muito fácil dizer o que é o errado. Sim. O errado, muitos percebem. Mas e o certo? O que seria o certo? Quando eu falo, por exemplo, que a gestão da saúde está errada, se eu falo isso, eu preciso dizer que está errado e o porquê que está errada. Eu preciso identificar. E o porquê que está errado. E depois o como fazer certo. E às vezes até mais de uma opção, porque não existe uma única maneira de fazer a coisa certa. Existem N maneiras. Por que eu trabalho muito a gestão colegiada?
Porque muitas vezes todos têm razão em direções diferentes. Aí eu preciso encontrar o ponto em que os principais stakeholders, as pessoas que fazem a coisa acontecer ali, convergem. Em que ponto vocês se convergem? Porque nesse ponto é o nosso ponto forte, é onde nós vamos. Sim. Porque eu não sei quem ensinou para a população que existe 2 grupos de pessoas, os certos e os errados. É uma grande mentira. Eu estou olhando assim, distante, que eu estou vendo o encaixe da teoria dele. Bora lá. Não existe essa coisa de que existe o certo ou o errado. Existe o que atende a um modelo e o que não atende ao modelo. Sim. Então eu preciso entender qual é de fato o modelo para me saber avaliar e dizer, olha, meu amigo, lamento, mas aqui, apesar de você estar certo nesse aspecto, se considerado esse aspecto, mas isso não se aplica aqui. E por esse motivo eu não posso concordar com você. Eu não preciso dizer que o outro e diminuir ele. Então eu preciso, o que é preciso saber? É onde nós queremos chegar, senão qualquer lugar serve. Na saúde, nós queremos ter o que exatamente? Me desculpa, mas quando começaram a discutir o TI em Paraupeba sem ter atenção básica, começaram a discutir oncologia sem ter atenção básica, nefrologia sem ter atenção básica, uma inversão do modelo de gestão para agradar interesses politiqueiros de vereadores tupiniquins de 5ª categoria. Dá licença, me respeite. Ah, você não vai participar do debate? Debate? Não existe debate. Existe a imposição da insensatez sobre o bom senso. Como a maioria dos insensatos estão no poder, é óbvio que eles vão ganhar. E eu vou para lá me frustrar? Eu não, vou ler um livro. Vou me relacionar com pessoas boas. Porque, você é contra então ter oncologia em Paraupebas? Você é contra a UTI? Não, eu sou a favor de uma atenção básica completa, redonda. E sou a favor que a gente dê o 2º passo depois que tiver dado o primeiro. Porque eu nunca vi ninguém subir uma escada a começar pelo último degrau. Sim. Ele sempre dá o primeiro passo no primeiro degrau. Primeiro degrau é atenção básica. Sim. E eu aprendi isso com os melhores e aprendi em Paraupebas e com profissionais de Paraupebas que estão na gestão e que estão adoecendo, estão frustrados porque nunca foram ouvidos, porque os vereadores, na grande maioria, e os gestores, prefeitos e secretários não param para ouvir a base. Eu não aprendi assim, em Frankfurt, eu não fui para fora do universo de Paraupebas para aprender. Eu aprendi aqui com os melhores daqui. Que e os melhores estão se afastando a cada dia mais. Estão adoecendo. Estão adoecendo para ver as pessoas preocupadas em quantos tanques de peixe tem, quantas fazendas tem, quantas coisas tem. Pro inferno, estou me lixando para isso. Eu tive a oportunidade... E não é desdém pela materialidade, só para completar, não é desdém pela materialidade. É desdém pela pessoa ter se proposto uma coisa e estar focado em outra. Porque eu super admiro o empreendedor que fala, o meu sonho é empreender nesse ramo e vai lá e tem lá, eu quero criar peixe, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque eu consegui, porque eu foquei, eu dediquei minha vida nisso daqui. Mas eu não precisei trapacear ninguém, eu não precisei mentir para mim mesmo, eu não precisei ser desonesto, eu só precisei definir o que eu queria e focar e conseguir. Parabéns. É o tipo de gente que eu amo, que eu quero estar perto. Você não me vê, não tem uma fotografia minha na casa das pessoas que eu não comungo dos valores morais. Você sabe por que hoje eu estou na sua casa? Porque eu gosto de você, porque eu te respeito, porque eu sei dos seus valores. Isso não contraria os meus. Isso estão alinhados com os meus. Que bom. Mas você não me vê na casa de uma pessoa se eu não tiver esse alinhamento. Sim. Não bato boca, não... Mas o Josenilson é esse cara decidido, esse cara que sabe o que quer. E que se precisar para somar, conte comigo. Se for para subtrair, desculpa, não vier ao mundo a passeio. Agora tem milhões de pessoas que vieram ao mundo a passeio. Você pode olhar pela janela e buscar qualquer um. Não vai ser eu. Mas você pode buscar, porque tem. E deve ter algum sentido para eles. Mas não tem sentido para mim. E eu não faço aquilo que não tem sentido para mim. E sou muito feliz fazendo a coisa certa, alinhado com quem entende. É por isso que, na realidade, né? Você acaba não tendo só amigos, você acaba tendo também pessoas que são fãs de ti. Obrigado. Essa informação é nova. Não é nova, não. Essa informação a gente acaba nova. sendo fãs de ti. Por exemplo, eu sei que toda vez quando tem o teu nome,
tem um selo de qualidade. Isso eu brinco às vezes, eu brincava, o pessoal, né? Tem uma colega, eu aprendi a gostar muito dela, ela trabalha na saúde atualmente. Nós tivemos conflitos, mas hoje eu gosto muito dela, respeito muito e sinto que a recíproca é verdadeira. Elisete, né? Trabalhou no CTRH, e é uma pessoa extraordinária. E eu sempre passava por ela em algumas situações e dizia, Elisete, nivela por cima. Nivela por cima. Porque às vezes ia CTRH, às vezes vinha um pessoal ali, teve um período que o CTRH teve muito poluído, com umas ideias muito, como é que eu diria, de militância, entendeu? E não de zelo pelo trabalhador de fato, mas mais de militância. Nem zelo pelo dinheiro público. Aí eu sempre que ia ter a discussão, dizia, Lisete, nivela por cima. Aí isso ficou tão corriqueiro que ela passava e dizia, Josenilson. Então assim, o selo de qualidade era o gesto, assim, era a marca, né? Era nivela por cima. Porque a gente tem que nivelar pelas coisas boas, né? A gente precisa nivelar, e a população precisa, e a gente precisa, né? Então assim, você chegar numa sala de aula em Paraupebas dá vergonha. Pelas condições, pela falta de estrutura. Eu fui em Minas agora, eu vi uma sala de aulas, eu falei, meu Deus, isso é Brasil? É a cidade. Dezenas de vezes mais pobre que Paraupebas. Nossa. E que tipo de ensino regular? Ensino fundamental ao ensino médio. Sala com tela touchscreen, aquela que você toca, puxa para cá, puxa para lá para ensinar. Itabirito, Minas Gerais, surreal. Pesquisa no mapa o que é Itabirito e o que é Paraupebas, gente. Uma qualidade, você sai de lá pronto para a vida. É por isso que ainda a gente tem que trazer pessoas de fora para poder ocupar. Josenilson. Não precisa. Ainda a gente só precisaria que a nossa querida vereadora entendesse um pouquinho e colocasse gente que saiba de gestão. A pessoa responsável que está hoje. Sendo bem sincero, eu não vi um mundo a passeio. Gente, pelo amor de Deus. Há quanto tempo que essa senhora está à frente da educação? O objetivo deve ter sido ganhar dinheiro, já deve ter ganhado. Dá licença. Vai ser feliz no outro lado da rua? Enquanto estiver na mão de uma pessoa política que ameaça para ganhar voto, que faz isso, faz aquilo, e que tem um grupo de diretores que está ali como militante, não como diretor, desculpa, não vai dar certo. E não sou eu que estou dizendo, é a realidade. É a realidade. Você vai lá e olha a maneira preocupada com que algumas pessoas trabalham. Entende? Então, assim, e não falo com zanga não, porque eu gosto da pessoa, tá? Eu só separo a pessoa da profissional. Como pessoa eu gosto, como profissional, na minha equipe, teria que aprender muito. Teria que nivelar por cima. Como profissional, nivela por cima, teria trabalho. Mas como pessoa eu gosto, uma pessoa simpática, sorridente, é bonita. Tem muitas qualidades. E eu admiro isso. Mas como resultado prático, quais são? Não tem. Desculpa. Não falo para ofender, eu falo para refletir. Ah, mas eu não concordo com ele, então mostra o contrário. Mas não me mostra com matérias pagas em revistas, compradas e fúteis. Me mostra com a população vibrando e dando testemunho como eu vejo nas outras cidades. Dizer, o meu maior orgulho é meu filho estudar naquela escola. Por isso, isso. Independente se a Rede Globo viu e fotografou e filmou e comentou, a população viu, sentiu, gostou e aprovou. Tá ótimo. Agora, eu vejo um monte de revistas que eu nunca nem tinha ouvido falar da marca, falando bem de uma situação, dá licença. É assim, a gente... Você também já foi senaiano, né? Você já foi do Senai. Uau. E a gente via também. Inclusive, grato a você, que foi você que me contratou, né? Aí foi uma inversão, você foi para a saúde, eu participei do processo da sua contratação, depois eu precisei do emprego e você estava no Senai e você me contratou. Isso, e quando tiver, a minha mão está estendida a você. Idem. Saiba disso. Não, e eu sou muito sincero, você já percebeu, né? Eu gosto de você. Eu sei dos teus pontos fortes e admiro todos eles. E sei dos pontos que a gente precisaria trabalhar, se a gente fosse trabalhar juntos. E não te digo com toda clareza, não são pontos que assustam ninguém, absolutamente ninguém. Você é muito leve para se trabalhar. E você é muito ágil, né? Eu me apaixono pelaquilo, eu adoro. E é comprometida. Comprometida, né? Pode-se falar
daquela em vários aspectos, mas dizer que Kelly é do tipo que falta ao trabalho, que não quer estar, que é descomprometido, então não vai. Você está sempre focado. É o profissional que a gente precisa para ir construindo. Agora, como ninguém é feliz no mundo sozinho, ninguém também é um bom profissional sozinho. Então não adianta deixar você à deriva e achar que você vai produzir os resultados que se espera. Não consigo. Porque não consegue. Nem você, nem eu, nem ninguém. Então, por exemplo, hoje eu estou na empresa e eu estou bem. Você precisa conhecer a minha líder. Se alguém me acha inteligente é porque não conhece a minha líder. Isso é verdade. Se conhecesse a minha líder, o primeiro gesto de inteligência dela me contratou, né? Pronto. Ali já ganhou o ponto comigo. E depois mesmo no posicionamento, nas colocações, uma pessoa, então isso conta muito. Voltando aí, quando eu citei o Senai, que a gente fazia bolsa, né? Para o nível técnico. Sim. E aí a nossa média de corte, na época, não sei agora, era 7. Gente, para alcançar 7 no município, a gente não alcançava. A gente tinha vaga para 400 pessoas. Gelo, tem como... Gente, aqui tá um gelo. Vai começar a ser uma discussão fria. Essa é a sala fria. Não, mas sim, tá tranquilo. Tô brincando. Então, aí no outro ano, a gente sentou e disse assim, o que a gente vai fazer? Será que a gente tem que fazer um cursinho prévio para que assim a população possa usufruir das vagas gratuitas? E quando a gente foi ver, olha, eu fiquei boquiaberto. O município tinha descido notas para 4, nota de aprovação para 4, e era assim um chamarisco de pessoas que tinham comprado certificados, eram chamariscos de pessoas que não sabiam ler e já estavam com o diploma do ensino médio. E queriam, por questões relacionadas à vaga de emprego, principalmente na Vale, né? Queriam fazer, tinham necessidade de fazer o curso técnico. Mas olha, a dificuldade que nós tivemos, a gente tinha que ler a prova e dizer assim, qual é a alternativa? Sim, e tudo. Justamente a técnica que a gente usa para a pessoa analfabeta. Eu não tive o desprazer, né? Porque isso não é nem um pouco prazeroso acompanhar essa situação. Eu não tive o desprazer de acompanhar de perto. Na época você era coordenadora pedagógica, né? Você respondia. Eu estava mais em sala de aula. Mas eu fui instrutor no Senai por uns 4 a 5 anos, né? Eu estive à frente também em sala de aula e eu percebia muito bem. E assim, alguns professores extremamente comprometidos e outros já muito desmotivados. Já não vale a pena. E como na sala de aula não houve inovações, então hoje você não consegue mais prender a atenção dos alunos. Porque, salvo a parte do letramento, do saber ler com agilidade, né? Ler e interpretar, os nossos alunos têm muito mais conteúdo, muitas vezes, do que nós. Talvez eles não estejam ainda sabendo articular esse conteúdo, colocar essa gama de informações a serviço de um projeto de vida. Então hoje, uma das coisas que a gente tem que discutir muito são os projetos de vida, né? Porque assim, nós entramos no mundo da tolerância, né? Você tem que tolerar tudo, até os absurdos. Então, nesse mundo da tolerância, do tolerar, a educação foi focando muito nessa formação do cidadão e não na formação do profissional. É na formação do cidadão e não do profissional. Só que não existe cidadão que consiga contribuir com a sociedade sem ser um profissional. Claro. Então, assim, como é que você vai manter sua vida na cidade se você não tem uma profissão? Claro. Aí hoje, criaram esse conceito absurdo, né? Universidade para todos. Absurdo. Universidade para quem gosta de estudar. Sim. Você não gosta de estudar, vai comprar gado, vai vender gado, vai comprar sítio, vai plantar arroz, feijão. Universidade não é para todos, é para quem gosta de estudar. Sim. Mas criou-se essa ideologia, universidade para todos. E aí flexibilizou-se ao máximo para que todo mundo tenha. Isso faz parte de uma ideologia, de um pensamento, e aí eu faço a crítica, né? De um pensamento de esquerda e um pensamento errado, e que nos nivela por baixo.
Sim. Ao invés, por isso que eu falo nivelar por cima. Desculpa, eu não tenho que me nivelar por baixo. Aí querem nivelar, querem que eu baixe o meu nível, porque a maioria é ralé. Dá licença um pouquinho, 1 minuto, você quer dar ralé, venha pra cá, venha ler um livro comigo, venha ser melhor, você venha pra cá, você venha pra cá. Por que eu tenho que ir pra aí? Venha todo mundo pra cá. Sim. Aí fica todo mundo nivelando por baixo, por pietismo, romantismo, romantizando, tornando o coitadinho. Gente, as crianças vindo da periferia, e eu sou da periferia, são tão capazes de aprender quanto as crianças. Claro. Filhos da elite. Eu vim da periferia. Você acabou de dizer que os seus pais tinham malha e malha 4ª série? Então, por que tem que nivelar por baixo? Você tem que cobrar no mesmo padrão, você tem que nivelar por cima, você tem que puxar, você tem que motivar a pessoa, tem que mostrar que ela não tem que competir com o mundo, ela tem que competir com ela mesma. Porque é isso que as empresas vão cobrar, é isso que o mercado vai cobrar, é isso que o Brasil tem que cobrar, senão a gente não evolui. Josenilson, me lembro, quando você fala do seu pai, eu também me lembro do meu pai. Meu pai era ribeirinho de Cametá. Então, o que ele tinha era o máximo que na época todo mundo tinha, 4ª série. Né? Meu pai, se estivesse vivo, tinha 80 e alguns quebrados anos. Né? Então, eu achava tão engraçado a vontade que ele tinha de me fazer vencer. A gente morava numa casa de madeira, né? Extremamente humilde. A gente tinha uma outra casa que era de alvenaria, mas quando a situação apertava, aquela casa de alvenaria era para aluguel. Quando melhorava, a mamãe dizia, bora passar para casa boa. A gente passava para casa boa. Mas, assim, no pesar, eu queria me lembrar, eu falava uma coisa que foi emblemática e que eu também vejo na tua família. Meu pai chegava tarde da noite e ele era extremamente católico. Extremamente católico. Ele chegava às 19 horas, jantava, ia para a rede, se embalava e falava, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Completava o tercinho dele. Aí ele dizia, Kélia, vamos agora para o ditado. Aí eu pegava meu caderninho e ia ditando, ele ia me ditando e eu escrevendo as palavras. O meu pai só tinha 4ª série, mas ele conseguia conversar sobre tudo. Tudo. O que era importante era justamente a nossa formação. Hoje, às vezes, eu me vejo com os alunos que estão dentro da faculdade, eles disseram assim, professora, a senhora dá uma aula muito porreta, mas às vezes aqui e ali a senhora fala uma palavra que a gente não consegue entender. Eu digo, pare e me pergunte. É termo técnico? Não, é o português. Eu digo, gente, porque eu vim de uma família em que meus pais eram velhos. Meus pais injetavam todo o conhecimento para que eu pudesse mudar o que outrora eles queriam ter tido na vida deles, era estudo. E hoje, eu vejo as formações universitárias, você sai com diploma, mas você não muda o teu português. Ainda fica aquele português ralé. Né? Aí você quer usar o nível superior, enquanto na verdade a prática é inferior. É inferior. Tanto próprio que, por exemplo, quando a Marjorie é pequenininha, eu coloquei ela numa escolinha próxima do Senai. E aí eu entrei, né? E aí o pessoal disse assim, olha, estão tendo roda de conversa, a professora está lendo o livro para elas. Aí eu cheguei e fiquei lendo, vendo aquela cena. Aí a professora estava lendo um livreto. Ela disse, porque o urso foi na conzinha. Aí eu disse, não, pera lá. Tá na época da formação das palavras para minhas filhas. A semântica, né? Isso. E se ela escuta, ela aprende como se cozinha não fosse o certo, e sim cozinha, porque está sendo falado pela professora, é o certo. Aí disse, não, mas é pelo que a fulana de tal vem de outra coisa. Não, existem regionalismos. Meu marido fala quarta, o R existe dentro da quarta. Mas o com, o N perto, não existe. Não existe. Então, isso aí me remete justamente qual é a qualidade da educação que a gente está tendo. Nos cursos EADs,
E isso eu falo porque, por exemplo, na CAI começou a fazer engenharia um tempo atrás, aí ele dizia assim, Kélia, eu já fiz engenharia da computação antes de eu ir para o Japão, e o meu professor passava um calhamaço de cálculo, cada cálculo era 7 folhas para a gente fazer. E como é? E a gente acabava não entendendo os cálculos dele. E como é que para fazer cálculo EAD? Em que você só dá o play e aí vê e você não tem como perguntar. Aí é simples, maneira certa. Um colega fazia e os outros tiravam foto daquele cálculo matemático para que assim pudesse passar na matéria. As redações, tirando 4, 3, você já está aprovado para fazer o nível universitário. Não é assim. As ciências, elas querem dedicação. É por isso que nós, quanto cientificistas, a gente não está evoluindo para artigos científicos, a gente não está evoluindo para nada. Olha, a produção está muito baixa. Uma coisa que eu percebo é assim, a educação básica, ela tem que ser a educação básica, tem que te preparar para tudo. Sim. Para ser um bom técnico ou para ser um grande intelectual. Sim. A educação técnica tem que te preparar para o mercado imediato. Tem que preparar para você arrumar um emprego daqui a 1 ano e meio. Para você sanar um problema imediato. A universidade é para formar intelectuais. Pessoas que vão produzir saberes. Por isso que ela não é para todo mundo. A universidade é para as pessoas que querem produzir saberes, que querem compartilhar saberes, serem professores, que querem produzir conhecimento mesmo, fazer pesquisa. Certo? E os níveis técnicos, eles estão aí para operacionar. Salvaguarda aquelas profissões específicas cuja faculdade é uma técnica. Por exemplo, a medicina, por exemplo, a enfermagem, certo? São algumas exceções. No Brasil, a gente aprende exceções muito cedo, porque a língua portuguesa tem mais exceções do que regras. Então, salvaguarda algumas situações. Mas, na grande maioria, a universidade é para formar profissionais intelectuais. Inclusive, quando se pensa em formar o médico, não é para o médico ir ficar diagnosticando, não. Ficar prescrevendo, como é que se diz? Robotizado, né? Isso. Ficar ali sempre os mesmos de cofenáculo, digamos assim. Isso. Não, é para ele investigar. Ele tem que ser um intelectual, ele tem que saber questionar, ele tem que saber cruzar dados biológicos da pessoa, de informações, de químicas da pessoa, né? Para ele poder descobrir de fato uma doença, diagnosticar de fato. Esses dias para trás, meu sobrinho passou aqui em Paropebas, vários profissionais não conseguiram diagnosticar, e tiramos ele para Teresina e foi diagnosticado com uma doença rara, né? Que é a espondilite anquilosante, né? Que acontecem, na grande maioria, com homens a partir dos 18 anos até os 32 é a fase mais comum. Sim. Ele estava perdendo literalmente o movimento da perna, sentindo muita dor. Você percebe a diferença do médico que simplesmente quer clinicar e ganhar a consulta, do médico que quer investigar, que fala, mas não faz sentido isso aqui. Gente, mas se não é isso, não, eu vou ligar para o colega, eu vou pedir uma informação. Você percebe a diferença do intelectual para o operacional. O intelectual, ele fala, meu Deus do céu, mas como é que deu esse resultado se? Não faz sentido. Ah, não, talvez isso. Ele coloca a dúvida, ele coloca o questionamento ali na mesa, ele pede um novo exame, ele faz a comparação de resultados, ele pede opinião para o colega. O operacional não. O operacional acha que pedir opinião para o colega é dizer que é assinar um atestado de incompetência. Então, assim, a gente precisa ir ensinando desde cedo para as nossas crianças de que pedir ajuda é a coisa mais fantástica que tem. Sim. Por que todo mundo diz que eu sou muito bom nas equipes de gestão? Porque eu peço ajuda para quem sabe. Simples assim. E acompanho, claro, porque eu quero aprender. Eu não saber é uma coisa, agora eu continuar et eterno sem saber e exercendo a função é absurdo. Então eu não sei, ok. Quem é que sabe? Fulano sabe. Chama aqui, vamos participar, deixa eu pedir ajuda e eu vou aprender com eles e vou tirar minhas dúvidas. Então, essa postura do pedir ajuda, ela não tem nível.
Vai desde quando você está começando até o final da sua vida. Você precisa ter isso. E saber que você não aprende se você não souber ler de fato e se você não souber matemática. Você não vai aprender história, geografia, as outras disciplinas se você não souber ler e não souber matemática. Sim. Então tem algumas coisas que você não tem que pensar, romantizar, não. Você tem que pegar pesado mesmo e dizer, ó, tem que aprender, cabra. Isso aqui é inegociável. Hoje a palavra mexe a negociação. Né? Eu falo com meu filho de 9 anos, ele está lendo, papai, eu estou bem, né? A professora falou que eu estou bem. Não, meu filho, você não está bem, a sua referência sou eu, não é a sua professora. Pode melhorar. Você tem potencial para melhorar e vai melhorar. E o papai não está satisfeito. Passa uma semana, ele lê, eu olho, papai, eu melhorei, né? Melhorou, filho. Então eu estou bem, né? Não, você melhorou, mas você não está bem. Sua referência é o papai. Tem que melhorar mais. Se você quiser agradar o papai, quando você tiver um tempinho, lê um texto, lê em voz alta, lê na frente do espelho. Surpreenda o papai, Gabriel. O papai está ali esperando. Eu pressiono? Pressiono. Sim. Agora, se eu não pressionar e deixar no Lice Fire, ele vai ser exatamente quem ele não quer ser. Porque ele não terá formação suficiente para fazer a escolha dele. Com certeza. Então, tem que você... optar por sempre mais ralé, mais baixo curso. Não, eu quero que ele nivele. E eu não tenho problema nenhum. Se ele chegar no 2º grau e ele disser, pai, eu não quero fazer faculdade. Ótimo. Eu quero fazer faculdade de medicina. Ótimo. Eu quero fazer faculdade de filosofia. Ótimo. Eu quero fazer. Ótimo. Por quê? Porque ele terá condições de escolher. Sim. Porque ele terá uma boa base. Sim. E ele pode, inclusive, escolher não escolher nada por enquanto e depois repensar isso. No tempo dele. No tempo dele. Aí eu vejo pais esses dias, né, falando de uma mãe que obriga o filho a estudar porque ele tem que passar para a medicina, ele tem que ser médico. Mas dá licença. E nisso a gente tem todos os médicos frustrados. Uma vez, até muitos, né? Todos não. O Fernando, Muitos. O Fernando me chamou a atenção porque eu estava me recordando uma vez que eu fui fazer transvaginal. E aí, o médico disse assim, na transvaginal, ele disse, eu não queria estar aqui. Eu digo, também não. Também não queria estar aqui, esse negócio do sonho enfiando. Ele disse, eu estou aqui. É porque a gente começou a falar e no início do exame, depois teve que fazer o exame, e aí a gente estava finalizando o bate-papo. Ele disse, eu estou aqui por uma imposição do meu pai. Meu pai construiu um império de medicina diagnóstica. Eu queria ser piloto de avião. E hoje eu me satisfaço aos finais de semana quando eu pego aqueles aviãozinho de controle remoto. Isso. Nem sei o nome de cidade, fico trafegando, vendo o meu sonho em forma de miniatura. Então nós temos muito médico frustrado que hoje está com canudo, mas não era para a profissão. Escolheu ter uma profissão e não ser um profissional. Porque para os pais é ridículo escutar o filho dizer, eu quero ser professor. Não, vai ganhar pouco, vai ser... Por quê? Por que todo esse preconceito do ser professor? Ser professor é uma das profissões mais brilhantes que existe. Eu aprendi nessa vida que tem muitos técnicos bons assumindo função de gestão e se dando muito bem. E tem muitos profissionais de nível superior desempregados. Sim. Passando necessidade. Sim. Porque o que vai fazer a diferença é o quanto você é apaixonado pela sua profissão. E o quanto você está disposto a investir seu tempo em compreendê-la ainda mais. Em realmente aprender e compreender cada vez mais a sua profissão e o quanto ela está sofrendo mudanças ao longo do tempo. E o quanto você está disposto a mudar e acompanhar essas mudanças da sua profissão. Se adequar. Todo minuto com o Josenilson é um minuto em que você se torna uma esponja mergulhada nesse oceano que é o saber de Josenilson. E Josenilson, para a gente não se estender mais, porque eu sei que também você programou também o teu tempo e aqui a gente não quer ser tão fatídico de você perder os teus programas após este programa. Eu gostaria que você tivesse um momento de dar uma mensagem para o nosso ouvinte, quer seja ele adolescente, adulto, ou quer seja o público em geral de Paraopebas, e quero aqui que você deixe um contato
das tuas facetas empresariais, né? Está aberto para você fazer o teu merchan, para a gente saber como é que a gente acessa esse curso de oratória, o curso como é que você agora me falou? Retórica. Então, vamos lá. A minha mensagem é: defina bem quem você é e onde você quer chegar. Define os seus valores, os inegociáveis, e defina onde você quer chegar. Eu tenho certeza que você envolverá muitas pessoas positivas na sua vida. Eu tenho certeza que muita gente vai aparecer no seu caminho para te ajudar, se você souber quais são os teus valores e onde você quer chegar. E saiba também que muitas pessoas ficarão para trás. E que são necessários que elas fiquem, porque afinal de contas você definiu onde quer chegar, e talvez ela definiu chegar num lugar diferente, e é um direito dela chegar em um lugar diferente que o seu, em um staff diferente que o seu. Então, se prepare para você fazer a sua jornada. Você, como diria Friedrich Nietzsche, né? Eu, minha águia e minha serpente. Então, você, seus pensamentos e suas dores. Tenha claro isso. Defina a sua vida. O que eu quero ser? Quais são os meus valores inegociáveis? E se não conseguir fazer isso, busque a ajuda de um profissional que possa te orientar, porque vale super a pena. Porque você recupera em 2, 3 anos, 1 década, 2 décadas de vida sem sentido, sem norte. Né? Essa é a mensagem, deixo muito num tom de seriedade, porque vida é sério. Então eu jamais falaria um assunto desse entre sorrisos, porque tem que ser falado de maneira séria, porque vida é séria. Né? Agora eu falo entre sorrisos sobre os treinamentos, né? Que aí treinamento é para as pessoas que realmente assim percebem, poxa, legal, eu preciso convencer, ou eu preciso aprender a falar. São os profissionais técnicos de segurança do trabalho, lidam com muita equipe, supervisores das mais diversas empresas que precisam lidar com equipes, coordenadores de RH que muitas vezes precisa dar um treinamento, precisa se fazer entender, né? Às vezes tem toda a política da empresa, a pessoa precisa comunicar e não se faz compreender. Esse curso ajuda muito, trabalha muito a subjetividade da pessoa e a potencialidade que a pessoa tem. Então, eu super recomendo nesse sentido. Eu divulgo ele de maneira muito leviana, não é uma coisa... eu estou aí vendendo esse curso. Né? É uma coisa que eu faço com muito prazer, tanto é que a oficina custa R$100, então mal paga o lanche que eu sirvo, entendeu? Porque é uma tarde inteira, então assim... E aí a segunda oficina, outra tarde inteira, cada oficina, né, vem com um conteúdo específico. E eu sempre divulgo nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram, que é @josinilson.gomes, e na minha página do Facebook, que é Josinilson OFC. Eu acho legal que nessa tua oficina... Josinilson Gomes OFC. Você também faz dramatização. Sim, a gente Você utiliza a dramatização como mecanismo. A gente vai trabalhando a subjetividade, uso muito a técnica do espelho, certo? A parte da mentalização. E aí alguém pode estar perguntando, mas afinal de contas, cientista político ensinando isso, falando rapidamente meu currículo, eu sou graduado em filosofia, que é um método, né, que tem a ver com o pensamento humano. Eu sou graduado em ciências políticas, que estuda as relações de poder entre os seres humanos. Eu sou graduado em psicanálise, que estuda as neuroses resultantes, tanto dos pensamentos negativos, quanto muitas vezes das relações de poder. E sou pós-graduado em psicologia positiva e coach, né, que cuida exatamente, enquanto a psicologia está preocupada em olhar as doenças, a parte do porquê que ele está triste, porquê que ele está deprimido, porquê que ele está isso, faz outra pergunta, né? O que eu posso fazer para que eu fique muito feliz, para que eu produza mais, para que eu seja uma pessoa mais sociável? Então, olha a outra ótica, que é a positiva, né? Sim. Então, eu posso olhar para o meio copo ou para o copo quase cheio. Então, eu escolhi a psicologia positiva, fiz uma pós nessa área, e também tenho o curso profissional coach, né? Que é personal e profissional coach pela Sociedade Brasileira, exatamente para ir validando esse bojo de conhecimento, né? Processos. Mas é isso. Esse é o Josinilson Gomes.
muito feliz da vida por estar aqui. Gratidão mesmo. Sei que muita coisa dessa nossa conversa vai ser aproveitado por muitas pessoas. Né? Eu espero que de maneira positiva, sempre espero de maneira positiva, mas que a gente possa, na nossa vida, inspirar pessoas. Com certeza. Que a gente possa iniciar inspirando os nossos, os filhos, as filhas, né? Os sobrinhos, as sobrinhas, e que essa inspiração se estenda a todas as pessoas que realmente precisam. Deixo um forte abraço a todos vocês que estão na audiência com Keren Akai. Vou também divulgar esse podcast na minha rede social e deixo um forte abraço para vocês. Gratidão a cada um e a cada uma. E eu aqui, só para finalizar, aquele final que todo mundo sabe, que é o beijo da gorda. Gente, Deus abençoe e guarde todo mundo. Obrigada por estar conosco. Curta, compartilhe e comenta, né? E um forte abraço. Deus abençoe a todos e beijo da gorda. You and I, we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Having such a blast, but don't ask where my head is at. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Want you to be my vice, 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 vice. I'm all about your vibe, vibe. Me and you got that good, yeah, but I'm running like I'm lost in the woods, yeah. I don't really care, cause I just like it here. Me and you can't get enough, no, you know, acted, but I know this is a bluff, though. Having such a blast, but don't ask where my head is at. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Want you